Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina de Matemática Financeira. E nesta aula de número 3, eu vou me dedicar ainda um pouco mais para o aprofundamento do estudo de taxas equivalentes, vistos os conceitos, vistos na aula anterior, onde a gente resolveu lá 5 exemplos, e agora eu quero apresentar uma maneira um pouco mais simples de cálculo de taxa equivalente, sem que a gente tenha que recorrer àquela fórmula, que para uns pode ser um pouco estranha. Então, para isso, eu vou precisar que vocês tenham em mãos a HP de vocês, só vai dar para utilizar esse recurso quem faz uso da HP, e vamos zerar inicialmente aqui, tá? O visor da nossa calculadora, apertando FCLX, vamos deixar ela zeradinha, sem nada na memória. E vocês vão acompanhar, inserindo passo a passo cada um dos itens que eu vou projetar aqui, necessariamente na mesma ordem. Se errar no meio do caminho, não tem problema, zera a calculadora e volta do início. Volta do início e faz tudo de novo. Então o vídeo vai poder facilitar, porque caso você erre, você tem a oportunidade de assistir de novo, até pausar na hora que estiver tudo projetado e seguir a sequência aí das teclas para poder fazer a programação da sua calculadora. Então o que a gente vai fazer agora é uma programação da HP para que ela facilite o nosso cálculo de taxa equivalente. Tá? Então vamos lá, todo mundo com a calculadora em mãos, zerada, vocês vão seguir exatamente essa sequência que eu vou projetar aqui. Tá? A primeira tecla é FRS. Tá? Embora a gente esteja chamando a função amarela, porque uma vez que a gente aperta a tecla laranja ou amarela, a gente está pedindo aqui a função que fica em cima da tecla. Se eu tivesse apertado G, que é a teclinha azul, estaria puxando aqui, chamando a função em azul. Mas eu vou falar aqui, chamar a tecla pela função branca, porque fica mais fácil de a gente encontrar na HP. Então todo mundo deve ter apertado FRS. Não se importem com o que vai aparecer no visor da calculadora, despreze, porque no final vai dar tudo certo. Em seguida, F de novo, R cacetinha para baixo. Depois, X maior, menor do que Y. Depois a tecla dividir. Depois a tecla X maior, menor do que Y novamente. Em seguida, a tecla com o número 1. A tecla com o número 0. E depois a tecla com o número 0 de novo. Em seguida, a tecla dividir. E depois a tecla com o número 1. Em seguida, a tecla mais. A tecla mais. Depois, a tecla X maior, menor do que Y. Depois, a tecla Y elevado a X. Em seguida, a tecla com o número 1. Depois, a tecla menos. Depois, a tecla com o número 1. Em seguida, a tecla com o número 0. Depois, a tecla com o número 0 novamente. Depois, a tecla vezes. E por fim, a teclinha amarela F. E a tecla RS. Então a gente abre a programação com a tecla FRS e finaliza com a tecla FRS. Provavelmente, a calculadora de vocês acabou zerando quando a gente apertou esse último RS. É o que deve acontecer. Se não aconteceu isso, porque você deve ter errado, e aí sugiro que você volte e faça todo o procedimento. Bom, o que nós fizemos aqui foi ter feito uma programação, fizemos uma programação em nosso HP. Agora vamos ver como utilizar essa programação. Então o que eu vou fazer? Vou retomar aqueles 5 exemplos. O primeiro exemplo era aquela taxa de 79,58% e 56% ao ano, e eu queria a taxa equivalente para um mês, extraindo as informações,
Se eu fosse utilizar a formulinha, eu teria a taxa conhecida de 79, 58, 56. Eu quero a taxa para um mês e a minha taxa está ao ano. Porém, com a programação, a gente vai proceder de uma maneira muito simples para poder calcular, né? E que maneira é essa? É a seguinte: eu vou colocar a taxa e aí eu não coloco ela em decimal, ou seja, não divido por 100, porque eu não estou inserindo ela na fórmula, estou usando uma programação da calculadora. Então eu coloco ela do jeito que me é apresentada. 79,5856, Enter. Essa taxa está em qual período? Lembrando que a gente vai utilizar a mesma regrinha lá de utilizar aqui sempre a menor unidade. Se tem um mês e ano, eu vou colocar tudo em ano. Bom, essa taxa é uma taxa ao ano, né? Uma taxa ao ano. Então eu vou colocar 12, Enter. Eu coloco o valor da taxa e coloco o período da taxa. Por fim, eu coloco o período que eu quero. Eu quero um mês. A taxa está ao ano, ou seja, a taxa está para 12 meses e eu quero apenas a taxa de um mês. É o que eu quero. Coloco o período que eu quero e eu aperto a tecla RS. Pronto, feito isso, visor da calculadora deu 5% ao mês. Aí ficou bem mais fácil. Então a ordem é, recapitulando, valor da taxa, período da taxa, período que eu quero. Vamos retomar o segundo exemplo para a gente fixar um pouco mais. O segundo exemplo era 28,59% ao trimestre e eu quero a taxa equivalente para um semestre. Né? Então, essas eram as informações caso eu fosse utilizar a formulinha, mas como nós temos a nossa calculadora programada, né, a gente não precisa se debruçar na fórmula. Então, vamos lá. Taxa, valor da taxa 28,59, Enter. Período da taxa é o trimestre, 3, Enter. Período que eu quero, um semestre, ou seja, 6 meses, 6 RS. Pronto, visor da calculadora, 65,35% ao semestre. Facilitou, né? Bem mais tranquilo. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Era 2,5% ao mês e nós queríamos para um período de 105 dias a taxa equivalente. Se fosse utilizar a fórmula, nós teríamos essas informações para aplicar nessa fórmula. Porém, com a calculadora programada, eu entro com o valor da taxa, 2,5, Enter. Período da taxa, 30. Por quê? Porque aqui eu tenho 105 dias e eu tenho mês. Então, a gente vai utilizar sempre a menor unidade. Vamos colocar tudo em dias. Se a taxa está ao mês, ou seja, eu tenho a taxa em um mês, eu vou utilizar 30 dias. 30, Enter. O que eu quero? Eu quero 105 dias. Então, eu ponho 105 e aperto o quê? RS. Pronto. 9,03% ao período. Legal? Vamos ao nosso quarto exemplo. Resgatando era 0,5% ao dia para uma taxa equivalente de um ano, né? Em um ano. Se fosse a formulinha, né? Usar a formulinha, a gente utilizaria as informações aqui, né? Todas essas aqui, substituindo na fórmula. Mas agora, com o recurso da programação, a gente não precisa utilizar mais a fórmula. Então, para calcular, a gente entra com o valor 0,5, lembrando que nesse método nós não dividimos a taxa por 100. Só quando for inserido em alguma fórmula. Enter. Né? Ano e dia, nós temos aqui, vamos utilizar tudo então em dia, que é a menor unidade. Então, se essa taxa é o dia, então eu entro aqui com um dia, um Enter. O que eu quero? Eu quero taxa ao ano. Um ano tem quantos dias, considerando o ano comercial, né? 360. 360 RS, pronto. A calculadora deu 502,26% ao ano. Tranquilo? Vamos ao nosso último exemplo, que era de 25%, considerando o ano comercial, para um ano exato, né? Considerando 365 dias. Então, nós temos, né, caso fôssemos utilizar a fórmula, colocar todas essas informações dentro da formulinha, né? Formulinha aqui que a gente utilizou na aula passada. Mas, como a nossa calculadora está programada, a gente vai direto utilizar essa função. Então, entro com o valor 25, Enter. Depois, 360, porque essa taxa é o ano comercial, então são 360 dias. E entro com o período que eu quero, 365 dias. 365 RS. Lembrando que nós utilizamos aqui 360 e 365 dias, porque se eu utilizar um ano comercial
e um ano exato, vai voltar no 25. Não tem sentido. Então a gente tem que utilizar o recurso do número de dias. 365 RS, a calculadora já vai te dar o valor. Tá? Aqui tem um erro porque não é comercial, tá? Aqui é 25% ao ano exato. Tá? Corrigindo aqui, o mais importante é o valor que nós chegamos aí na calculadora. Ano exato. Legal? Então eu acho que a programação aqui pode ajudar, né? E muito a gente na hora de fazer cálculos em que a gente necessitar achar a taxa equivalente de uma outra taxa para poder operacionalizar dentro das formulinhas que a gente vai utilizar. Legal? Espero que tenha sido de fácil compreensão, né? E lembre-se, se não conseguir fazer a programação, volta com calma, insere os valores de novo, as teclinhas na ordem que foi projetada, que você vai conseguir. Tá? Nos vemos na próxima aula. Até breve.